Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em duas facetas bem marcantes da experiência humana. Elas parecem opostas, mas, bom, talvez se complementem, né? Exato. De um lado a gente tem o peso do sofrimento, aquele que atravessa gerações, sabe? A dor da história, da luta diária. E do outro lado, uma busca talvez por uma beleza mais interna, que floresce, por dentro mesmo, a empatia, a atenção plena, a aceitação. Isso. Duas realidades bem intensas. E para explorar isso, a gente vai usar trechos de um texto bem impactante chamado O Sofrimento e a Luta Negra. Ele fala dessa dor, mas também da resiliência do povo negro. E também vamos trazer reflexões da Lúcia Helena Galvão, né? Sobre sabedoria, virtudes morais no dia a dia. São ideias tiradas de uma transcrição de vídeo dela. A nossa missão aqui, então, é desempacotar um pouco essas ideias. Tentar entender as raízes de certas dores bem profundas. E, ao mesmo tempo, quem sabe buscar algumas chaves, né? Para cultivar uma vida interior mais rica, mais significativa, mesmo com as dificuldades. Exatamente. Ok. Então, vamos começar a desembrulhar isso. A gente podia começar com aquela imagem forte do texto sobre a luta negra. A figura das pessoas negras andarilhas. O texto descreve como doentes da alma, perambulando pelas cidades meio sem destino aparente. O que essa imagem diz pra gente sobre esse sofrimento? Olha, essa imagem é um ponto de partida muito poderoso, né? Porque ela não descreve só uma condição física, tipo de andar sem rumo. Não, vai além, né? Sim, vai muito além. É uma ferida profunda, uma consequência visível de processos históricos, sociais, muito dolorosos. A expressão doentes da alma, nossa, ela sugere um mal-estar que ultrapassa o corpo, sabe? Afeta a essência, o senso de direção, de pertencimento. E o texto faz uma conexão direta disso com o passado. Fala da escravidão, da opressão. Diz que a dor atual doía até hoje mais que milhões de chibatadas nas costas de todos seus ancestrais. Isso é muito forte. Extremamente forte. Fala de frustrações também, de perdão negado, de uma liberdade que foi conquistada com muita luta, claro, mas que deixou cicatrizes que levam a esse estado de sem rumo, sem fé. Como é que esse trauma histórico se manifesta tanto tempo depois? Então, aí a gente entra em conceitos como o trauma intergeracional, sabe? Os efeitos da violência, da desumanização sistemática, eles não ficam só em quem viveu aquilo diretamente. Eles continuam, né? Exato, eles ecam. São transmitidos culturalmente, psicologicamente. Algumas pesquisas até falam de epigenética. Essa transmissão pode aparecer como uma sensação de desconexão, dificuldade de confiar, problemas de saúde mental. Entendi. E essa sensação de deriva, de sem rumo, sem fé, que o texto capta tão bem, é a história pesando no presente, de um jeito muito concreto. E é interessante que o próprio texto coloca um contraste, né? Ao mesmo tempo que descreve essa dor, essa deriva, ele também menciona os rótulos negativos que essas pessoas recebem. Sim, aqueles estereótipos. E isso, hippies, artistas rastafares, trombadinhas e batedores de carteiras. Como é que esses estereótipos batem de frente com a outra imagem que o texto também traz? A da linhagem de resistência, de figuras como Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, chamado de O Lutador da Liberdade. Esse contraste é central na discussão, eu acho. Ele expõe a violência do estereótipo, né? Que tenta reduzir identidades complexas a caricaturas negativas, perigosas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o texto reivindica essa herança de força, de luta por dignidade, por liberdade. Existe um sofrimento real, não dá para negar, fruto da opressão que continua. Mas tem também essa história de resistência, de realeza até, de resiliência que é fundamental para a identidade. Lidar com essa dualidade, a dor de agora e a força ancestral é parte, é intrínseco da experiência que o texto está descrevendo. Não é uma coisa ou outra,
São as duas juntas, coexistindo. Essa coexistência de dor e força é um ponto crucial mesmo. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco, mas sem esquecer essa base, claro. Vamos olhar para outra perspectiva, a das reflexões da Lúcia Helena Galvão. Ela foca mais nas qualidades internas que a gente pode cultivar para construir o que ela chama de beleza moral. Uma abordagem diferente. Talvez mais individual, né? Parece que sim. Mas será que não fala também de força e dignidade? Só que de outra maneira. Pode ser, vamos ver. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. A Galvão destaca algo que parece básico, né? Mas que ela diz que é raríssimo e tem um valor imenso. A capacidade de saber ver e ouvir o outro. De verdade. Não só olhar ou escutar o som. Não. É perceber a humanidade ali, presente. Ela conta uma história, uma anedota marcante, de um menino pedindo esmola em Brasília. A narradora estava sem dinheiro na hora, mas ela parou, olhou nos olhos dele, sabe, reconheceu a presença dele ali e prometeu ajudar numa próxima vez. Reação do menino? Ele saiu contente. O que sugere que aquele ato de ser visto, de ser tratado como pessoa, talvez tenha sido mais importante que a moeda que ela não deu. Isso é poderoso, né? Nossa, muito. Mostra o valor do reconhecimento. E tem a técnica que ela menciona, de um professor Michelene Zaza. Ele literalmente parava a própria mente, aquietava os pensamentos, para conseguir sentir a pessoa por trás das palavras. É quase uma meditação ali, focada no outro. Uma disciplina mental e emocional, né? Exato. O que essa capacidade de ver e sentir o outro realmente significa nas nossas relações, no dia a dia? O impacto disso é imenso. Vamos pensar no oposto. A indiferença. A própria fonte sugere que a indiferença pode nos tornar bárbaros. Como civilização mesmo. Que pesado isso. Então, essa atenção genuína, esse esforço para sentir o outro, é um antídoto para essa barbárie. É um ato radical de respeito, sabe? De reconhecimento da dignidade do outro. No mundo tão acelerado, superficial muitas vezes, parar para realmente ver e ouvir alguém é criar um espaço de humanidade, uma conexão real. E isso pode ser profundamente curativo para quem dá e para quem recebe. Faz todo sentido. E ligado a essa capacidade de conexão, vem outra ideia dela. A alegria simples e natural pela vida. A capacidade de se maravilhar com o básico, o elementar, como o nascer do sol. Aquilo que a gente às vezes nem nota mais, né? Exatamente. A fonte até cita Drummond. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. É sobre perceber cada dia como uma dádiva, uma nova chance. Uma perspectiva de gratidão, talvez. Isso. E me faz pensar naquele cartoon que a fonte menciona. O sujeito olhando para uma TV, uma coisa qualquer, enquanto lá fora tem um pôr do sol espetacular acontecendo. É quase uma caricatura dessa nossa desconexão crônica, né? Com a beleza natural espontânea da vida. A gente se distrai muito fácil. Demais. E tem um relato da viagem à Amazônia, a algazarra dos bichos ao amanhecer, celebrando o dia que nasce. E o contraste com a nossa apatia frequente. Parece que essa alegria genuína, só pelo fato de estar vivo, seria uma marca dessa beleza moral. Sem dúvida. E se a gente conectar isso com um quadro maior, essa capacidade de apreciar o simples, o cotidiano, o amanhecer, isso está ligado profundamente com a sobriedade emocional, com a resiliência. Como assim? Quem encontra beleza, contentamento no ordinário, tem uma fonte interna de nutrição, sabe? Não depende só de grandes eventos, de conquistas externas para se sentir vivo, grato. Essa apreciação do simples pode ser um alicerce poderoso para enfrentar as dificuldades. É uma forma de manter a alma alimentada, mesmo quando o cenário lá fora está difícil. Entendi. Uma força que vem de dentro mesmo. E expandindo essa ideia de conexão, de apreciação, a fonte descreve outras virtudes que ela chama de essenciais. Uma que me chamou muito a atenção é alegrar-se genuinamente com o sucesso alheio. Essa é difícil para muita gente, né? Pois superar aquela vozinha da inveja, sabe? Aquela coisa do, podia ter sido eu.
e conseguir sentir uma felicidade real, às vezes até com lágrimas, pela vitória do outro. Isso parece exigir uma generosidade de espírito enorme. Exige mesmo. E é um sinal de maturidade emocional, de segurança interna também. A inveja, muitas vezes, nasce da sensação de falta, da comparação constante. Verdade. Conseguir celebrar a conquista do outro como se fosse nossa, reconhecendo o mérito ou a necessidade daquela pessoa. Isso demonstra uma compreensão mais ampla da vida, uma capacidade de participar da felicidade do mundo, não só da própria. É uma forma de expandir o próprio coração. Expandir o coração. Gostei disso. E essa expansão parece que se estende para a capacidade de criar laços afetivos. E não só com pessoas, mas de um jeito mais amplo. A fonte menciona o carinho com objetos, tipo o carro, que tem nome. Sim, quem nunca? Com animais, o sabiá, que tem nome também. E, claro, com as pessoas, buscando identificar as virtudes em cada uma. Parece uma recusa à indiferença, sabe? Um desejo de tecer significado nas relações com o mundo. Exatamente isso. É uma postura ativa, de encantamento e conexão. Em vez de tratar o mundo como um cenário neutro ou até hostil, essa pessoa busca ativamente pontos de afeto, de significado. Não é só deixar acontecer. Não. Nomear o carro ou o sabiá não é infantilidade, na visão dela. É um ato de personalizar a relação, de reconhecer valor, individualidade. E fazer isso com as pessoas, focando nas virtudes delas, é uma escolha consciente de construir pontes de afeto, de admiração, em vez de ficar levantando muros de crítica ou indiferença. E isso leva a gente, naturalmente, para a empatia e para o perdão. A capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo quando essa pessoa te machucou. Tentar entender as motivações dela. E o perdão, não como esquecer, né? Mas como se liberar do próprio ressentimento. Libertador, né? Sim. Mas confesso que a ideia que ela traz de crescer em nome da pessoa que feriu, isso me parece desafiador. Como que isso funcionaria na prática sem virar um fardo? Tipo, carregar a culpa do outro? É uma ideia profunda mesmo e bem desafiadora, concorda. Mas acho que não se trata de justificar a ofensa ou de se sentir responsável pelo erro do outro. A proposta parece ser outra. Qual seria? Se alguém me feriu por causa de uma fraqueza, sei lá, medo, insegurança, ignorância, eu posso reconhecer que talvez eu também carregue essa mesma fraqueza, em algum grau. Ah, entendi. Olhar para dentro. Exato. Então, em vez de só ficar remoendo a mágoa, eu posso usar essa experiência como um impulso para trabalhar essa fraqueza em mim. Ao fazer isso, eu cresço, me fortaleço. E talvez até me torne capaz no futuro de ajudar outros que lutam com a mesma dificuldade. Incluindo, quem sabe, a própria pessoa que me feriu lá atrás. Não é um fardo, percebe? É uma transformação da dor em autoconhecimento e potencial de ajuda. É quase uma alquimia emocional. Alquimia emocional, gostei. É transformar o veneno em remédio, de certa forma. E, finalmente, talvez com uma base para muito disso, vem a aceitação. A fonte dá muita ênfase que não é passividade. Isso é crucial. É o reconhecimento da realidade como ela é, aquilo que já é, como ponto de partida necessário para qualquer mudança. Porque negar a realidade só paralisa, né? Exato. A história do mármore que ela conta ilustra bem. A estátua que aceitou a dor do cinzel, confiando no processo, ficou bela. A placa que resistiu ficou lá no chão. Mas como diferenciar essa aceitação da resignação? Principalmente pensando naquele contexto de luta que a gente viu na primeira fonte. Ótima pergunta. A diferença é crucial mesmo. Resignação implica desistência, né? Passividade diante do que é inaceitável. Aceitação, no sentido que está sendo proposto aqui, é reconhecer o ponto de partida. É dizer, ok, a situação é essa. A dor que eu sinto é essa. O desafio que eu enfrento é este. Tá, um diagnóstico. Isso, um diagnóstico lúcido. Só a partir desse reconhecimento é que se pode agir de forma eficaz. No contexto da luta contra a opressão, por exemplo, a aceitação não seria aceito ser oprimido.
De jeito nenhum. Claro que não. Seria aceito que a opressão existe, que ela me afeta dessa forma específica e a partir desta realidade eu vou lutar pela mudança. A aceitação da realidade, por mais dura que seja, é o que nos dá chão firme para planejar os próximos passos, seja para transformação interna ou externa. É um ato de coragem, de lucidez, não de fraqueza. Entendi. Coragem e lucidez. Então, juntando as peças, o que tudo isso significa? A gente tem, de um lado, uma fonte que ilumina a profundidade do sofrimento histórico, da luta por dignidade contra forças externas opressoras, e, de outro, uma fonte que detalha a construção de uma dignidade mais interna, pelo cultivo de virtudes morais no dia a dia. São caminhos separados ou eles se encontram em algum ponto? Olha, o fascinante aqui é notar que são duas respostas muito poderosas à diversidade, né? Duas formas de buscar sentido, de afirmar a humanidade. Duas respostas. Sim. Uma foca mais na resistência coletiva, contra a desumanização que vem de fora. A outra no cultivo individual de uma humanidade que floresce de dentro para fora, quase que independentemente das circunstâncias externas. A questão que surge não é tanto se são opostas, mas talvez como elas se complementam. Como? Será que essa força interior, cultivada por essas virtudes que a Galvão descreve, não é justamente o que sustenta a pessoa na longa, na árdua luta por justiça e reconhecimento que a primeira fonte descreve? É uma boa pergunta. E será que a consciência da luta coletiva não dá uma dimensão mais profunda, mais urgente, talvez, para a busca individual por beleza moral? Talvez sejam duas faces da mesma moeda, sabe? Da resiliência humana. Duas faces da mesma moeda, gostei dessa imagem. Resiliência conecta bem as duas coisas. E o texto da Galvão sugere essa figura do herói cotidiano. Sim, o herói anônimo. Isso, alguém que, mesmo sem ninguém ver, lida com a vida com... A palavra que ela usa é requinte, com essa beleza moral. E acaba impactando o ambiente ao redor, mesmo sem querer. É o poder do exemplo silencioso, né? É. E é notável como a fonte descreve o efeito quase involuntário da presença de uma pessoa assim. Ela vai deixando um rastro desse tipo pelo mundo. As pessoas ao redor, diz o texto, se ajeitam na cadeira, buscam as melhores palavras, o melhor comportamento, não por medo nem por obrigação. Mas por uma espécie de contágio positivo. Exatamente, a simples presença inspira o melhor nos outros. É incrível pensar nisso. Isso reforça muito a ideia de que uma vida vivida com essa consistência moral, com essas virtudes na prática, ela adquire um ar de sagrado. Não no sentido religioso formal, necessariamente. Entendo. Mas no sentido de... No sentido de que tudo é dotado de sentido. Cada ato, cada interação parece ganhar um peso, um significado, há uma confiança na vida, um colocar-se a serviço de algo maior que o próprio ego. E essa postura de encontrar sentido intrínseco, nossa, contrasta de forma muito marcante com aquela sensação de estar sem rumo, sem fé, fruto dos traumas da desconexão que a gente viu lá no início. É verdade, o contraste é grande. Então, cultivar essa beleza interior pode ser, sim, um caminho poderoso para reencontrar ou para construir um sentido para a vida, mesmo quando as feridas da história ou as dores pessoais são muito profundas. Recapitulando, então, nossa jornada aqui nesta análise. A gente partiu da constatação do peso do sofrimento histórico, da luta diária por dignidade, como está expresso lá nos trechos sobre a experiência negra. Um ponto de partida denso. Muito. E em seguida, a gente explorou um caminho que talvez seja complementar, o do cultivo interno de virtudes, que compõe essa beleza moral, a arte de ver e ouvir, a alegria nas coisas simples, celebrar o outro, criar laços, a empatia, o perdão que transforma e a aceitação lúcida. Interessante notar como, no finalzinho da transcrição da Galvão, surge uma reflexão sobre o oposto disso tudo, né? As palavras não ditas, os pedidos de perdão que a gente engole. Sim, os abraços negados pelo orgulho. Exato. As mágoas que a gente carrega como fardos por anos. Isso levanta uma questão bem importante sobre o custo de não cultivar essas virtudes. O peso desnecessário que a gente carrega e as pontes de cura que a gente deixa de construir.
por orgulho, por medo. É verdade, muitas vezes é por isso mesmo. Então, para a gente fechar nossa conversa, fica talvez uma provocação para pensarmos. Vamos lá. Considerando que a vida é frágil, né? Um sopro, como diz a fonte, e que todos nós carregamos dores, sejam ecos de grandes traumas históricos ou feridas mais íntimas, pessoais, o que aconteceria se a gente investisse mais energia consciente em praticar essas virtudes? O que mudaria? Em realmente ver e ouvir quem está do nosso lado. Em cultivar a empatia mesmo quando é difícil pra caramba. Em exercitar o perdão, talvez, começando pela gente mesmo, né? E a aceitação digna da realidade como primeiro passo para a mudança. Que muros poderiam virar pontes. Que feridas coletivas e individuais poderiam, quem sabe, enfim, começar a cicatrizar se essa tal beleza moral deixasse de ser uma coisa tão rara assim. Uma pergunta poderosa pra gente levar daqui. Capturados foram em sua terra distante. Sofreu correntes, castigos, açoite constante. Longe de casa, sofrendo dor, sem esperança ou voz. Clamaram a Deus, liberta-nos, ó Senhor. Deixa-nos livres, Senhor Jesus. Tu que morreste, pregado na cruz. Tua vitória é promessa fiel, nos garantiu liberdade no céu. Nas ruas sombrias, mas onde ele andava, havia cura e esperança que restaurava. Montado em jumentinho, entre pobres seguiu, e até o sol o seguia, onde ele partiu. Deixa-nos livres, Senhor Jesus. Tu que morreste, pregado na cruz. Tua vitória é nossa promessa fiel. Tu nos garantiu liberdade no céu. Tuas mãos que curam estiveram amarradas, seus pés que nas águas andaram jornadas. Agora no madeiro cravada sofreu, mas ao terceiro dia o morto reviveu. Dormiu 3 dias no silêncio da dor, envolto em aromas de puro amor. Mas ressurgiu triunfante em glória e luz, levando vosso santuário um foco libra nu. Deixa-nos livres, Senhor Jesus. Tua promessa nos chama a luz na tua vida.